E aí, galera? E aí, juniores? Como vocês estão? Para quem não me conhecem, eu sou Angélica e hoje eu vim aqui para nós aprendermos juntos mais sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre a nossa sexta lição. O que ensina o Antigo Testamento? E aí, quem está animado para descobrir junto comigo? Então, a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor, papai, esta lição, essa aulinha bíblica. Que o Senhor fale ao coração dos pequenos, ó Deus, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor entre em cada casa, em cada família, levando a alegria, a fé, a perseverança que vem do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao coração de cada um através desse vídeo. Amém! Glória a Deus! É isso daí. Então hoje nós vamos para a nossa sexta lição do e-book. E aí, vocês estão aprendendo? Estão assistindo todos os vídeos? Eu acredito que sim, né? Então hoje nós vamos para a nossa sexta lição. Que pergunta interessante, né? Nós já aprendemos algumas coisas sobre a Bíblia. Aprendemos, inclusive, que a Bíblia tem no total quantos livros? 66, isso mesmo. E desses 66, 39 estão organizados no Antigo Testamento, que é essa primeira parte da Bíblia que vai de Gênesis a Malaquias. É o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? E depois é o Novo Testamento. Hoje nós vamos aprender mais algumas coisas sobre o Antigo Testamento. Então, respondendo a pergunta da nossa lição, o que ensina o Antigo Testamento? Nós vamos ver que o Antigo Testamento, que é formado por 39 livros, tem vários assuntos, fala sobre várias coisas. E daqui a pouquinho nós vamos ver como que esses livros estão organizados. Mas de maneira geral, no Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, sobre a criação. Como Deus fez todas as coisas. Como Deus criou o mundo. Como Deus criou as árvores, os animais, as pessoas. Qual foi o primeiro casal que Deus criou, não é? Então nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis. Nós vamos ver também no Antigo Testamento sobre a primeira aliança que Deus fez com os homens. Vocês se lembram? Vocês sabem qual é? A aliança é o mesmo que pacto, um acordo, né? E Deus fez essa primeira aliança com Adão. Foi o primeiro homem que Deus criou. Mas infelizmente nós sabemos que esse pacto ele foi quebrado. Por quê? Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, não é? Desobedeceram a Deus e deu lugar ao pecado. Mas nós também sabemos que no Antigo Testamento Deus levantou homens inspirados por Ele, homens usados por Ele, para falar sobre a vinda, anunciar sobre a vinda de um Messias. Messias é um nome que em hebraico significa o ungido, o enviado de Deus. A Bíblia, então, no Antigo Testamento, ela já menciona sobre essa vinda futura desse Messias. Quem será esse Messias? Vocês já sabem? Nós já sabemos, porque nós já conhecemos um pouquinho do Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele vai confirmar aquilo que foi anunciado lá no Antigo. E esse Messias é Jesus, ao qual nós servimos hoje. Nós cremos e nós entregamos a nossa vida, não é? Então, basicamente, o Novo Testamento, ele vai falar sobre essas três coisas aqui principais. Mas tem mais coisas ainda. E é isso que nós vamos aprender agora. Né? Nós vamos ver como que os livros do Antigo Testamento estão organizados e o que ele traz para nós. É lógico que não vai ser tudo hoje nessa lição, porque no próximo módulo, por exemplo, nós vamos estudar só a primeira parte desse Antigo Testamento, chamada de Pentateuco. Então vamos lá. Como que o Antigo Testamento está organizado? Na lição passada nós já aprendemos que ele não está organizado em ordem cronológica, mas sim pela semelhança dos seus assuntos, da escrita, do estilo de cada autor que escreveu, né? Que foram os homens inspirados por Deus. Então vamos aqui comigo, ó. Primeiro, o Antigo Testamento ele está organizado em 4 partes. Então isso tem que ficar claro para nós. 4 partes. A primeira parte é chamada de Pentateuco. Pentateuco, que nome é esse? Penta, todo mundo sabe, pentacampeão, isso está relacionado a 5, né? Quando o Brasil foi penta, porque ele tinha 5 títulos. E teuco significa rolos, então é como se fossem 5 rolos que
está fazendo menção, está fazendo referência a como a Bíblia era escrita antigamente, né? Que eram em rolos, os pergaminhos feitos de papiro. Vocês já lembram dessa linha, né? Então, o Pentateuco, então, ele é formado por 5 livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que bacana! 5 livros. Então, nós vamos estudar eles um por um mais para frente, nas próximas lições. Então, o que nós vamos ver aqui nesses livros, além de como Deus criou as coisas, como Deus nos fez? Nós vamos ver também que aqui vai narrar o fato de Deus ter escolhido um povo para representá-lo aqui na terra. Que povo foi esse? Sim, é o povo de Israel. Então, nós vamos ver a aliança que Deus também fez com esse povo. Nós vamos ver aqui também sobre os descendentes de Abraão, não é? Nós vamos ver a história da Arca de Noé, nós vamos ver tudo aqui nessa primeira parte, chamada Pentateuco. Nessa segunda parte, ela é chamada de livros históricos. Quais são os livros históricos então? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vocês estão vendo esses livros aqui, ó, por exemplo, Samuel. Samuel, né, foi um grande profeta, vocês lembram? Aqui, ó, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Então foi ele que escreveu. Era apenas um livro, mas aí, por ser muito grande, ele foi o quê? Ele foi dividido em 2 partes. Então, o que nós vamos ver aqui nesses livros históricos, né? Em alguns desses livros, nós vamos ver a conquista, né, das terras que foram prometidas por Deus a este povo, ao povo de Israel. Então nós vamos ver, por exemplo, as batalhas, né, as histórias dos reis com seus exércitos, né, as lutas que esses povos tiveram que passar para alcançar aquelas terras que Deus havia lhes entregado. Então nós vemos aqui, por exemplo, né, a história de um rei bem conhecido. Quem é esse rei? Rei Davi, exatamente. Vamos agora para a nossa terceira parte do Antigo Testamento, terceira e quarta parte. Deixa eu só virar aqui. A terceira parte do Antigo Testamento é conhecida como livro poéticos. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amo, quem já leu algum salmo e já conhece, amo o livro de Salmos. E até faz uma referência a esse nome, poéticos, porque se você ler, você vai ver que realmente parece assim uma poesia, até a forma como ele é escrito em versos, né? Mas esses livros também são conhecidos como livros de sabedoria, porque, por exemplo, quando você lê Provérbios, você vê muitos ensinamentos importantes para a nossa vida, né? Nós vamos ver ensinamentos, por exemplo, de como nós não devemos ter inveja. Não devemos ter inveja das pessoas, daquilo que as pessoas têm, porque Deus tem algo particular para cada um de nós. Por exemplo, no Salmo 139, um salmo que eu amo, nós vamos ver, né, Davi falando que Deus, ele nos escolheu, ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Então Deus, ele tem um propósito, um projeto lindo para cada um de nós, porque desde o ventre Deus já nos conhece. Está tudo aqui, nessa parte chamada de livros poéticos, né? Aqui, ó, os livros proféticos, que é a última parte. Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por exemplo, aqui, esse livro tem uma outra divisão além dessa. Ele é dividido entre profetas maiores, que é esses aqui, e profetas menores, tá? Que é esses que estão em vermelho. Quais são os profetas maiores, então? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os outros são chamados de profetas menores. Não é pela importância, mas sim pela dimensão, pelo número de profecias, tá bom? Que tem nos livros. Então aqui, ó, de modo geral, nós vamos ver Deus usando vários profetas para alertar o povo de Israel sobre o pecado, sobre os caminhos errados que eles iam tomando. Então, Deus usou vários profetas para estar advertindo o povo, para que eles pudessem se arrepender
e se voltar para Deus novamente. Malaquias, então, ele é o último livro do Antigo Testamento. Depois você já vai ver que nós entramos no Novo Testamento com o livro de Mateus. E aí? Conseguiram compreender? Tem muita coisa mais interessante que nós vamos aprender ainda, mas por enquanto, se vocês compreenderem essa parte, já estão, ó, nota 10, tá bom? Então tá. Então, já que vocês já conheceram um pouquinho sobre como o Antigo Testamento está organizado, eu trouxe para vocês também um versículo que veio, esse aqui também do Antigo Testamento, lá do primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento? Gênesis. Isso mesmo. Então, esse versículo aqui está lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós vemos através desse versículo que Deus ele criou todas as coisas, desde o início. Inclusive, nos criou. Entenderam? Que bacana, né? E eu vou aproveitar que nós estamos aprendendo sobre o Antigo Testamento e vou deixar aqui para vocês um desafio. E eu quero que vocês respondam lá no grupo. Uma pergunta sobre a Bíblia, tá? E vocês vão procurar a resposta lá na Bíblia, tá? Se de tudo vocês não souberem, vocês perguntem a um adulto, mas é para vocês pesquisarem. A pergunta está relacionada ao primeiro livro da Bíblia. Vocês vão achar a resposta lá, já dei uma dica. Quantos anos viveu Adão, o primeiro homem criado por Deus? Quantos anos foi que Adão viveu? Não vou falar o capítulo nem o versículo, né? Mas já dei a dica que está lá no primeiro livro. Beleza? Eu espero que vocês, ó,